Antes de responder sua questão sobre a tributação no Brasil, é importante fazer uma consideração sobre o governo Temer, né? Eu acho que uma das características do estágio atual da sociedade capitalista, que são alguns autores importantes, né? Cada vez mais que as decisões políticas sejam tomadas longe de processos democráticos, ou seja, uma economia de espoliação, de superexploração, tal como a financiarização da economia, ela exige um assalto à democracia. Ela exige que a democracia seja castrada, porque de outra maneira, uma consulta popular para que tais medidas fossem aprovadas, legitimadas, seria absolutamente sem sucesso. Então é fundamental que se criem esquemas, né, e que a gente pode chamar abertamente de golpe, para que o poder popular seja castrado de tal sorte que as políticas sejam tomadas sem que o povo seja consultado. É só assim que é possível, por exemplo, retirar conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros, como são os direitos sociais. E aí, respondendo a pergunta sobre a tributação, esse também é um outro aspecto. Veja que o par do empresariado reclama de pagar muito tributo no Brasil. Vários estudos demonstram que quem paga tributo no Brasil são os mais pobres. Quanto mais você ganhar, quanto mais rico você for, menos tributo você vai pagar. Isso é uma conta que se faz, há estudos seríssimos sobre essa questão. E por que isso? Por conta da própria forma com que o sistema tributário no Brasil é constituído, e que não começa na Constituição de 88, começa antes disso. O sistema tributário brasileiro ele tem o seu ponto de partida no Código Tributário Nacional, que é o CTN de 1966, que foi construído no período da ditadura. Então vejam que, a partir desse esquema de tributação, que a gente chama de regressiva, os tributos, eles são a tributação brasileira incide fundamentalmente sobre salário e também sobre consumo. São os trabalhadores que mais pagam os tributos. Vamos lembrar que, isso eu acho que é um ponto importante a ser dito, não incide imposto de renda sobre a divisão de lucro, sobre o resultado das empresas. Ou seja, se você é empresário, e falo isso como advogado tributarista, se você é empresário, você não recebe salário, obviamente, né? Você é capitalista, não recebe salário, você recebe dividendos. Esses dividendos, eles são isentos do pagamento de tributação, porque entende a lei que de alguma maneira o imposto de renda foi pago pela empresa na alíquota em geral de 15%. O 27,5%, que é o que deveria incidir, o máximo da alíquota de imposto de renda que deveria incidir sobre esses dividendos, o empresário não vai pagar. Ou seja, a lei tributária, ela cria benesses aos capitalistas, ao passo que a população mais pobre, ela sim é penalizada pela carga tributária mais alta. Só que aí nós entramos numa outra questão. Acabamos de falar dos direitos sociais. Os direitos sociais no Brasil, eles são fundamentalmente bancados, portanto, pela classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que banca os direitos sociais. Ela que sustenta saúde, educação, previdência, enfim, os serviços públicos no Brasil. Só que a Constituição de 88, quando cria essa ordem tributária e ao mesmo tempo prevê esses direitos sociais, de alguma maneira isso está dentro de uma arquitetura em que eu tenho uma sociedade industrializada. Uma sociedade em que haverá o pagamento de salários que minimamente possam sustentar o consumo do trabalhador, mas que também possa gerar o pagamento de tributos à medida em que esses tributos serão revertidos para os direitos sociais. Pois bem, se você tem um processo de financiarização da economia, se você tem um processo de destruição da indústria, você também tem a perda dos empregos de qualidade, que não são os empregos precários e que, portanto, poderiam sustentar os direitos sociais. Diante disso, se tem um quadro, uma crise fiscal, né, que torna impossível sustentar os direitos sociais, ao mesmo tempo que se tem a maior parte do orçamento brasileiro capturado para o pagamento de juros bancários. Uma dívida pública, né, e como diria Marx, né, a única coisa que é pública de fato é a dívida. Né?
Então a dívida se torna pública, ao mesmo tempo o povo trabalhador, a classe trabalhadora tem que pagar essa dívida, né, essa dívida pública, que vai se reverter em lucro para os grandes banqueiros, para o grande sistema do capital financeiro internacional, e os direitos sociais se tornam impossíveis de serem pagos. E num contexto de crise em que eu tenho uma guerra pelo orçamento que só pode ser capturado se eu tiver no poder do Estado sem democracia, essa crise ela se aprofunda muito mais, né? E aí outras medidas serão necessárias, são medidas de contenção contra os conflitos sociais que serão gerados a partir do descontentamento do povo. Se eu não tenho democracia, e ainda que a democracia formal, né, que é a democracia do voto, capitalista, burguesa, como se costuma dizer, eu vou gerar uma série de fatores de insatisfação que só podem ser contidos mediante a violência estatal. É a polícia, exército na rua, o encarceramento em massa da população, em especial da população negra, né, o que torna esse ambiente ainda mais instável. Então, ou seja, instável. Nós estamos num momento de crise bastante profunda, de fato, em que, ao contrário do que se podia dizer antes, talvez a gente ainda não esteja muito claro para nós qual será a saída dentro da política institucional. Nós ainda não conseguimos criar esse quadro. E eu quero repetir isso. Esse quadro de incerteza, de instabilidade, não é exclusividade do Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, em relação à União Europeia, nos Estados Unidos também, em que as eleições lá, elas tomam uma configuração também bastante, vamos dizer, bastante peculiar. Então essa incerteza em relação aos mecanismos institucionais e sua capacidade de lidar com as crises econômicas se torna um horizonte cada vez mais instável, a crise ganha áreas dramáticos diante desse contexto.